Bom dia, sétimo. Tudo bem, gente? Turminha, nós então agora deixamos o assunto sobre poluição da água, né? Nós terminamos de ver a poluição da terra, nós passamos pela poluição do ar, do solo, da água. Hoje vamos iniciar um assunto que é muito importante também, que é a alimentação. E eu peço a vocês que assistam essa aula de forma muito crítica. Por quê, turma? Porque quando o assunto é alimento, nós temos que ser conscientes de que a nossa Terra, ela é desigual. O nosso planeta, ele distribui a alimentação muito mal. Há pessoas que são obesas porque têm muito alimento e há pessoas que são desnutridas porque não têm alimento. E não é uma coisa da África. Quando a gente pensa em subnutrição, em desnutrição, vem na nossa mente as crianças da África. Não, gente. Não tá tão longe de nós assim, não. Talvez na nossa cidade, talvez no nosso estado, eu tenho certeza que há pessoas desnutridas devido à falta de alimento. Então, por favor, neste assunto, sejam bastante críticos e tenham em mente que no planeta Terra, a distribuição do alimento, ela é extremamente desigual. Há pessoas que passam fome e que morrem dessa fome, dessa falta de nutriente, tá bem? Coloquei para vocês aqui a Magali para fazer uma brincadeira, né? Porque a Magali aparece nos quadrinhos como sendo uma pessoa que come muito, né? Só que olha o que ela está comendo. O que ela está comendo é saudável? É extremamente saudável. Então, esse tipo de alimento, ela realmente pode comer muito, não é? E a alimentação, ela tem a função de nos manter vivos. A gente precisa comer, porque é na comida, é no alimento que existem os nutrientes que vão fazer as nossas células funcionarem. E como nós somos feitos de células, nós dependemos desse combustível. É como se nós fôssemos um carro com gasolina. O nosso corpo é o carro, o nosso combustível é o alimento, a nossa gasolina é o alimento. Então, sem a comida, a gente não faz nada, ok? Adiante. Na natureza, existe 3 tipos de alimentos que devem ser ingeridos em quantidades equilibradas. Essa velha frase, gente, prato colorido é um prato bom para a saúde, é uma frase muito falada pelos nutricionistas, pelos médicos, porque é uma verdade. Se você quer se alimentar de forma saudável, você tem que fazer um prato colorido. Quanto mais colorido é o seu prato, mais saudável é o que você está comendo, ok? Observe aqui essa foto. Olha como está colorido isso aqui, não é mesmo? Uma refeição com tudo isso aqui é uma refeição muito saudável. Esses 3 tipos de alimento, eles têm que ser consumidos balanceadamente, um pouquinho de cada um, para a gente poder manter o nosso corpo saudável. Vamos entendê-los, ver quais são esses 3 tipos de alimentos. Observe que eu tenho os alimentos energéticos, que vão nos fornecer energia. Os alimentos reguladores, que vão nos fornecer sais minerais e vitaminas. E os alimentos construtores, que vão nos fornecer, gente, proteínas. Proteína é como se fosse o tijolinho do nosso corpo. Para a gente fazer célula, a gente tem que ter proteína, tá bom? Vamos estudá-los com mais detalhes, turminha. Primeiro tipo de alimento, alimento energético. Alimentos energéticos, olha o nome, gente, energéticos. Eles vão nos fornecer energia. Que alimentos são esses? Os carboidratos e os lipídios. Olha aqui na foto. Aqui eu tenho bastante carboidratos. Quem são os carboidratos? Os pães. Olha aqui quantos pães. As massas, olha, o macarrão, o arroz, a batata. E os lipídios nós conhecemos como óleos e gorduras. Então, óleo de soja,
óleo de girassol, óleo de coco, gordura de porco, né? A banha de porco. São alimentos energéticos. A gente precisa deles para que a gente possa ter energia. Bem, a gente pode consumir os alimentos energéticos em grande quantidade? Não. Nós sabemos que as massas, os pães, as gorduras, elas têm que ser dosadas, porque se a gente come em excesso, isso vira energia, mas vai sobrar. E se sobra, aí vira gordura e acumula na barriga. Tá bem? Então, alimentos energéticos, eles são necessários porque nos fornecem energia. Como é que você sabe que seu corpo está precisando de um alimento energético? Quando você acaba de fazer um simulado Invictus, por exemplo, você, no final do simulado, você já está cansado, não consegue mais pensar. É falta de energia. Essa energia, ela é reposta quando a gente come esses alimentos, carboidratos e lipídios. Tá bem? O segundo tipo de alimento importante são os alimentos, então, construtores. Eles formam o nosso corpo, eles constroem nosso corpo. São alimentos, gente, que vai fazer a célula crescer. Então, vai nos ajudar a crescer também. É como se eles fossem os nossos tijolos, são construtores mesmo, tá? São alimentos ricos em proteínas. Quem são esses alimentos? As carnes, os ovos, o leite e alguns tipos de vegetais, como, por exemplo, o feijão, o ora pro nobis, eles reservam proteínas. Então, onde que eu encontro alimentos construtores? Nas carnes, olha, aqui tem uma carne vermelha, uma carne de frango branca, o peixe também é carne branca, nos ovos, tá? No leite, que não tá aqui representado, mas leite também tem bastante proteína. E alguns vegetais, como esses grãos aqui, ó, que são soja, feijão, amendoim, lentilha, tá bem? Os alimentos, os vegetais que nós conhecemos como leguminosas, eles são ricos em proteínas. Posso comer só esses alimentos construtores? Não. Você deve equilibrar o consumo deles com os alimentos energéticos e também com o terceiro tipo de alimento, que são os alimentos reguladores. Os reguladores, gente, eles vão regular o nosso corpo, eles vão trazer um equilíbrio para o nosso corpo. Esses alimentos reguladores, olha que lindo, olha a cor disso, gente. São alimentos ricos em vitaminas e sais minerais. A gente consegue essas vitaminas e sais minerais nesse tipo de alimento aqui, ó, principalmente. As frutas, legumes e as verduras. E olha que colorido. A cor, gente, ela indica pra gente que ali tem vitaminas diferentes, que tem sais minerais diferentes. Então, quanto mais colorido é o seu prato de alimento, e aí eu não tô falando só de almoço e janta, não. Café da manhã, lanche da tarde, né? Quanto mais colorido é o seu prato, maior variedade, mais tipos de vitaminas, sais minerais vai ter no seu prato. E quanto mais variedade, melhor para o seu corpo, tá bem? Então, deixa eu voltar lá no slide inicial aqui, ó. Nos 3 tipos de alimentos. Energéticos são as massas, carboidratos, lipídios, as gorduras. Construtores, aqueles que têm como base proteínas. E os reguladores, que são os vegetais. Se a gente conseguir se alimentar com um pouquinho de cada um desses 3 tipos de alimento em cada refeição, a gente vai estar com o corpo muito bem nutrido, ok? Então, vamos caminhar um pouquinho nesse assunto. É fácil esse assunto, né, gente? Olha o que seria uma refeição saudável. Me diga aí, você já se alimentou com uma refeição desse tipo? Perceba que nesse prato eu tenho os 3 tipos de alimentos necessários à nossa saúde, a manter o corpo saudável nas quantidades indicadas. Tem as carnes que fornecem proteínas, então são os alimentos construtores. Tem aqui, ó, o arroz, né, e parece ervilha, que são alimentos energéticos. E aqui em cima, bastante quantidade dos alimentos reguladores, que são os legumes, as verduras, os vegetais. Gente, esse é um prato tipicamente brasileiro, ó, arroz, feijão, uma saladinha e uma carne,
Pronto. Isso é uma refeição extremamente saudável. Olha como tá colorido. Quanto mais colorido, indica que o prato ele é muito saudável. Ele tem variedade de nutrientes. E isso é importante para nutrir o corpo. Tá bem? Interessante? Muito. Esse prato aí eu adoro. Comeria assim todo dia sem enjoar. Adiante. E aí nós temos no nosso mundo, no nosso supermercado, gente, os alimentos saudáveis e os alimentos não saudáveis. Eu chamo de alimento de verdade e alimento de mentira, tá? O que seria um alimento de verdade, um alimento saudável, aquele que é importante para as nossas células? Frutas, verduras, legumes, carnes magras. O que é uma carne magra? Músculo bovino, frango, peixe, tá? E gorduras boas, por exemplo. Você já ouviu falar nos ômegas? Ômega 3, ômega 6? Esses ômegas, eles são gorduras boas. Onde que eu encontro esses ômegas? No peixe, por exemplo, tá? Em alguns vegetais. Então, observe, gente, que os alimentos saudáveis são aqueles que a sua mãe tenta te empurrar todo dia nas refeições e você nega. Por quê? Imagino que é porque você queira morrer cedo, né? Porque quem não se alimenta saudavelmente morre mais cedo. Esses alimentos não saudáveis, né? Que eu falo que são alimentos de mentira, eles foram criados pela indústria para que a indústria ganhasse dinheiro com eles e enganasse a população de que são alimentos bons, salgadinhos. Salgadinho de pacote, gente. Esses que vocês adoram. Isso é veneno para a saúde, isso vai te matar, isso vai diminuir a sua vida. Embutidos, o que é embutido, gente? Presunto, apresuntado, calabresa, salsicha, tudo é embutido, isso tudo é veneno. Calabresa tem gordura e sal em excesso, salgadinho tem gordura e sal em excesso. Enlatado, cheio de conservante para conseguir durar dentro da lata. Pirulito e bala tem uma enorme quantidade de açúcar. Então, é um alimento extremamente energético, excessivamente energético, da cárie. Empanados, gente, são alimentos péssimos para a saúde. São não saudáveis. Busquem diminuir muito ou eliminar o consumo disso aqui. E aumentar o consumo aqui dos alimentos saudáveis. Talvez para vocês que são ainda adolescentes ou pré-adolescentes, talvez vocês amem isso aqui, ó. Mas escutem a tia aqui. Esses alimentos, eles te fazem viver menos. Aí você pense, você quer viver menos ou você quer viver mais? Se você quer viver menos, continue comendo isso aqui, ó. Isso aqui aumenta a pressão, aumenta o colesterol. Isso aqui entope veia, te causa infarto lá no futuro. Aí você vive menos. Agora, isso aqui, ó, te faz viver muito. 80 anos, 90 anos, quem sabe 100 anos. Tá bem? Gente, eu como muito pouco. Eu procuro não comer esses alimentos não saudáveis, porque eu já sei que eles fazem muito mal para a saúde. Tá bem? Vamos lá. Devemos escolher alimentos bons para a saúde. Para quê? Para garantir vida longa, tá? Vida longa. Olha aqui, o casal de idosos. Vocês querem chegar nessa fase da vida aqui ou não? Aí você diz assim para mim, Cris, eu não quero ser velho. Não, é muito ruim ser velho. Será que é ruim ser velho? Eu não quero morrer nova, não. Eu quero morrer bem velha. E para eu conseguir chegar assim, ó, na velhice, alegre, saudável, como mostra essa imagem desse casal aí, eu preciso me alimentar de forma saudável, senão eu não chego nessa idade assim. Eu até posso chegar nessa fase, mas vou chegar na cama, vou chegar com doenças, aí eu não quero, não. Pensem, tá, turma? A indústria alimentícia, ela quer nos enganar. Quando você vai ao supermercado, tente comprar as coisas que tem menos embalagem, tá? Quanto menos embalagem tem o alimento, mais saudável ele é. Por quê? Porque os alimentos extremamente embalados, em latas, em embalagem Tetra Pak, que é aquela do leite, tá?
Eles são alimentos que têm muito conservante, muito sal. São alimentos que causam até câncer. Por quê? Porque conservante já foi comprovado que causa câncer. Tá bem? Adiante. Doenças causadas pela má alimentação. Então, se você faz uso desses alimentos ali, ó, os não saudáveis, olha, o que você pode desenvolver aí no seu futuro? Pressão alta, que é a hipertensão. Pressão alta leva a infarto. Infarto leva a morte. Diabetes, quem se alimenta com excesso de carboidratos, que são os açúcares, desenvolve diabetes, uma doença que faz o seu pâncreas parar de produzir insulina. Colesterol alto, entope veia, pode levar ao infarto. Obesidade, gente, obesidade é uma doença que aumenta a sua chance de morte muito. Por quê? Porque se você é obeso, você tá com grande quantidade de gordura no seu corpo em excesso. E ela vai se depositar nos seus órgãos. E gordura em excesso nos órgãos é ruim para a saúde. A veia é um órgão, a artéria é um órgão. Imagine isso aí cheio de gordura. Pode te levar a pressão alta e pode te levar a um infarto e a morte. Tá bem? Adiante. Existe um órgão, gente, chamado FAO, que significa uma organização das Nações Unidas para regulamentar a alimentação e a agricultura, tá? A FAO, no ano passado, olha, 2019, ela divulgou os seguintes dados. No mundo, existe 2 bilhões de pessoas com sobrepeso. No mundo inteiro, 2 bilhões de pessoas estão acima do peso ideal. Dessas 2 bilhões de pessoas, 670 milhões, tá? São obesas. Ou seja, tem muita gente no mundo que está obesa. Com relação ao Brasil, no Brasil, 2,5% da população passa fome. Infelizmente. São aquelas pessoas que estão na classe dos miseráveis, que passam fome, que não têm dinheiro para comprar comida. E da nossa população, 20% é obesa. Gente, olha que desigual a distribuição de alimento no Brasil. Só no Brasil, tá? 20% da nossa população está acima do peso, ou seja, estão comendo muito. E 2,5% não tem o que comer, passam fome. Olha que disparidade, gente. Há pessoas que têm muita comida que estão até obesas. E outras que não têm nada, que estão passando fome, né? Nós temos no Brasil um quadro de fome, de desnutrição. E esses 2,5% aqui, ó, que estão passando fome, eles estão desnutridos. Quer dizer que eles não têm os nutrientes necessários para manter o corpo saudável. E ao mesmo tempo que nós temos fome e desnutrição, nós temos desperdício de comida. Pense você aí, quando você vai a um restaurante, você deixa comida no prato? Isso é desperdício. Pois é, você está jogando comida fora, sendo que 2,5% não tem essa comida que você está jogando fora. Então, quando você for colocar comida no seu prato, por favor, coloque a quantidade que você realmente vai comer. Quer um conselho, uma dica que eu faço, gente? Eu procuro sempre restaurantes que são self-service, porque aí eu posso colocar a quantidade de comida que eu quero, que eu aguento comer. E como às vezes, esses restaurantes, eles pesam a comida, aí eu faço assim, eu coloco só um pouquinho primeiro. Aí eu como aquele pouquinho. Depois que eu acabar de comer, se eu ainda tiver fome, eu volto lá e sirvo com mais um pouquinho. Então, eu não desperdiço, gente, eu não desperdiço comida, porque a minha consciência não me deixa fazer isso. Eu sou muito consciente quanto a pessoas morrerem de fome no meu estado, na minha cidade, no meu país. Tenham essa consciência também, por favor. Sejam pessoas melhores, tá bem? Adiante. É possível uma pessoa obesa estar desnutrida? Sim, gente. A pessoa pode ser muito gorda e ela pode estar desnutrida, ela pode ter falta
daqueles alimentos reguladores, vocês se lembram que são encontrados nas frutas, verduras e legumes? Então, a pessoa obesa, ela pode sim estar desnutrida, porque comer bem não é comer muito. Comer bem é comer saudável. Uma pessoa que come bem não é aquela que se entope de carboidrato e gordura, não. Uma pessoa que come bem é aquela que sabe comer saudável, ela é aquela que tem o prato colorido. Se você só come carboidrato, se você só come arroz, batata frita, mandioquinha, presunto, linguicinha, picanha, eu vou te dizer que você não sabe se alimentar, porque você não está fornecendo para o seu corpo o nutriente necessário para ter um corpo saudável. Então, guardem essa frase, por favor. Comer bem não é comer muito. Comer bem é comer saudável. Então, muitas pessoas são obesas no Brasil, no mundo, e estão desnutridas. Estão com falta de vitaminas, de sais minerais, porque não comem os alimentos reguladores, que são aqueles que são encontrados nas vitaminas, que são encontrados nas frutas, verduras e legumes. Alimentos reguladores fornecem vitaminas e sais minerais. Tá bem? Adiante. Uma alimentação, gente, a alimentação, ela varia com a cultura do país, né, ou com a região. Isso é muito legal. Por exemplo, aqui em Minas, né, é muito comum a feijoada, né, a farofa, o feijão tropeiro, o torresmo. Isso é de Minas. Já na Bahia, olha, o acarajé. O acarajé é famoso na Bahia. Então, a alimentação, ela varia com o país, ela varia com a região, né? Se a gente pensa na alimentação do povo estadunidense, eles se alimentam muito mal. Por isso que eles têm uma população hoje muito obesa. Tá bem? Adiante. Isso aqui é legal. E comer tem uma função social. Você sabe qual é? Comer tem a função biológica, que é nutrir nosso corpo com os nutrientes bons para que o corpo sobreviva bem. Agora, qual é a função social da comida? Sabe qual é? É que comer junto aproxima as pessoas, né? Quando a gente tá feliz, quando a gente quer reunir a família, quando a gente quer comemorar um batizado, um casamento, um aniversário, o que a gente faz? Um almoço, faz uma janta, reúne todo mundo, porque comer junto aproxima as pessoas. Olha aqui essa foto, olha como é que o povo tá alegre ao redor da comida, né? Então, a alimentação, desde o tempo das cavernas, tem essa função social de aproximar as pessoas. Olha aí. Veja se essa foto aí não lembra a nossa casa. Olha como é que tá todo mundo feliz ao redor da comida. Porque, gente, esse momento de sentar para comer junto, a gente estreita laços, a gente conversa mais com as pessoas. A gente come contando caso, a gente come feliz, a gente brinca. Então, a comida tem essa função também social. E isso é muito bom, não é? Tá bem? Vou dividir a aula, que já ficou muito grande. Na próxima aula, vamos falar sobre as calorias, tá bem? Então, um abraço e até lá!